Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje pela manhã, Bolsonaro sobrevoou os céus de Brasília, cavalgou diante de seus apoiadores e apertou as mãos de várias pessoas que, inclusive, seguravam cartazes com pedidos de pautas nada republicanas, como, por exemplo, o fechamento do parlamento e do próprio STF. Antes de mais nada, ao atuar dessa forma, Bolsonaro atenta contra a saúde pública, pois estimula seus seguidores a se aglomerarem e, dessa forma, coloca em risco não só a vida dessas pessoas, como a de seus contatos próximos também. Além disso, tal conduta pode eventualmente caracterizar um crime definido, tipificado pela Lei de Segurança Nacional, na modalidade de incitar subversões à ordem política e social. Ora, pensem comigo, não consigo enxergar uma forma melhor de incitar a uma solução disruptiva que olhar com simpatia, fazer afagos e mostrar-se entusiasta de pessoas que carregam esse tipo de cartazes. Que ironia da história que Bolsonaro possa ser agente, eventualmente, de um crime definido por uma lei promulgada durante o período da história que ele tanto idolatra, que é o período da ditadura militar. Lei esta que, convém lembrar, se encontra em pleno vigor. Não por acaso, diante de todas essas ameaças à democracia e talvez mais particularmente aquela cena pavorosa que presenciamos ontem à noite diante do Supremo, onde um determinado grupo de militantes, os tais 300 pelo Brasil, se reuniram com tochas diante do STF, ameaçando destruir a corte, vociferando contra os juízes. Não por acaso, na madrugada de hoje, o ministro Celso de Mello divulgou uma mensagem bastante inusitada, cujo teor vocês devem ter visto, mas não custa reproduzir. Tratava-se de algo do gênero, abre aspas, o ovo da serpente está prestes a eclodir. Precisamos resistir para evitar o que aconteceu na República de Weimar, onde Hitler utilizou inclusive esse verbo, nulificar, onde Hitler nulificou a Constituição Democrática de Weimar para, em seu lugar, implementar a lei nazista, a lei que conferia amplos poderes ao Führer, ao governante. Fecha aspas. Essa mensagem consiste numa clara alusão ao filme homônimo de Bergman, O Ovo da Serpente, que, se vocês não tiverem visto, aconselho que o façam o quanto antes, vale muito a pena. É um belíssimo filme que trata de um dos períodos mais controversos da história da humanidade. O filme gira em torno da vida de um ator circense desempregado e judeu na Alemanha dos anos 20, muito, mas muito antes de qualquer perspectiva de ascensão de Hitler ao poder, mas que vivenciava, que experimentava todas as condições, todos os problemas sociais que iriam favorecer o advento de uma ditadura pavorosa. E que problemas eram esses? Já vimos aqui neste canal, mas não custa reiterar. Hiperinflação, miséria, fome, desemprego em massa, as condições ideais para que um povo inteiro
Deixe de lado qualquer solução democrática, qualquer solução dentro de um Estado de Direito e acredite nas promessas mais vãs de um ditador ridículo. E aqui no Brasil, entre nós, no Brasil dos anos 2020, quais serão as condições que Celso de Mello enxerga como sendo propícias ao advento de uma ditadura, de uma tirania? Acho que, em primeiro lugar, uma crise sanitária pavorosa que nos coloca frente a frente com a morte, que nos coloca diante daquela perspectiva que passamos a vida inteira tentando evitar, tentando sequer não pensar, nos coloca diante dos nossos limites, dos limites do ser humano, diante da nossa finitude, faz com que nós vejamos vários amigos, vários conhecidos, familiares, pessoas próximas a nós sucumbindo para essa pavorosa doença e nos levando a imaginar, seremos os próximos? Essa é uma realidade que debilita muito o ser humano e já nos deixa mais vulneráveis a promessas tirânicas. A par disso, temos uma crise econômica seríssima, bastante agravada pela pandemia, e temos, inclusive, um descrédito nas próprias instituições, como temos comentado aqui a miúde. Muitos de nós pensam do que serve pagarmos impostos para sustentar instituições que em nada contribuem para o nosso bem-estar, para a melhoria da sociedade e tão somente sugam os nossos recursos. E muitas dessas pessoas tendem não a pretender mudar essas instituições dentro das normas do Estado de Direito, mas se deixam seduzir por falas jacobinistas, por falas revolucionárias, disruptivas, como têm sido muitas vezes as falas de Bolsonaro. E Celso de Mello conseguiu enxergar essa realidade de forma muito clara. Creio, inclusive, que a comparação com o ovo da serpente tenha sido muito feliz. Essa frase, que foi tão comentada por toda a mídia ao longo do dia de hoje, mereceu uma observação recente de algumas horas atrás no site O Antagonista. Uma observação muito interessante que eu trago aqui ao debate para com vocês. Segundo o site O Antagonista, essa observação de Celso de Mello teria sido, no mínimo, inoportuna. Por quê? Porque, ao comparar Bolsonaro a Hitler, certamente Celso de Mello deixa um espaço aberto para uma alegação por parte de Bolsonaro de uma suspensão do ministro numa eventual ação criminal. De fato, qualquer cidadão, incluindo-se aí Bolsonaro, que é antes de mais nada um cidadão, embora ele não se enxergue muitas vezes dessa forma, mas ele o é, antes de mais nada um cidadão comum, qualquer um de nós tem o direito de não se submeter ao julgamento por alguém que nos equipara a ninguém menos que Hitler, um dos piores ditadores de toda a história humana. Celso de Mello bem sabe que está pronto, está aberto o caminho para a alegação da sua suspeição. Contudo, me permito discordar levemente do antagonista ao afirmar que essa frase do ministro teria sido inoportuna, porque acho que, na verdade, Celso de Mello é experiente o suficiente, inclusive decano da corte, é o ministro com maior tempo de permanência no Supremo Tribunal Federal, de modo que já viveu o suficiente, já experimentou bastante para conseguir frear os seus impulsos, frear os seus arrobos, inclusive os seus receios, e limitar a sua fala.
dificilmente alguém tão experiente quanto Celso Mello iria tecer uma assertiva que o deixasse numa via que leva à sua inevitável suspeição. Ele sabe disso. Contudo, entendo que a própria afirmação do ministro mostra a sua certeza de que não haverá ação penal alguma. Claro, reitero eu, um ministro com esse grau de vivência e de experiência não afirmaria algo que induzisse a sua própria suspeição. Então, se o faz, só podemos concluir que ele tenha praticamente a certeza de que não será ajuizada uma ação penal, dentre outros motivos, pelos fatores que suscitei no vídeo de ontem. Se não tiverem visto, por favor, me deem a honra, que é a relação extremamente próxima entre Bolsonaro e Aras, a subserviência do nosso procurador-geral em relação ao presidente da República, que lhe acena com afagos, inclusive com uma eventual terceira vaga imaginária perante o Supremo Federal. Portanto, quer me parecer que Celso de Mello está certo de que não haverá ação penal alguma. Diante dessa certeza, acho que ele clama por socorro, traz esse grito de socorro, de alerta, como quem diz aos outros, por favor, se deem conta do que está se passando no nosso país, antes que a Constituição, com todos os seus problemas, com todos os seus vícios que temos criticado tanto aqui, mas é uma Constituição, é melhor que nenhuma, antes que esta Constituição seja rasgada e dê lugar a uma lei tirânica, a uma lei emanada de uma autoridade única, de uma autoridade completamente sem freios, sem limites, como foi Hitler, como foi Lenin na União Soviética, como foi aqui na América Hispânica, na América Central, Trujillo, um ditador dos anos 30 aos anos 60, sobre o qual ainda gostaria de comentar muito aqui com vocês. Mas, enfim, como foram todos esses ditadores que apenas impuseram aos seus povos a lei do seu próprio desejo, que não se submeteram a qualquer controle, a qualquer norma, a qualquer legislação, nada disso. Eles eram as próprias leis, deles emanava o poder e emanavam os ditames legais e que partilhavam todos eles uma característica em comum bem peculiar, a extrema incompetência na gestão da coisa pública, na gestão dos negócios públicos. Todos esses tiranos bastante ocupados em evitar conspirações, em cooptar pessoas, em cooptar apoios de grupos, de classes, todos eles se mostram completamente incapazes de atividades prosaicas, que são, em última análise, as atividades envolvidas na gestão rotineira, na gestão de qualquer coisa que venhamos a administrar, na gestão de uma casa, na gestão de um negócio, de um escritório, de uma empresa e até mesmo na gestão de um país. Todos eles compartilham essa incompetência e relegam mesmo os seus povos aos seus ditames autoritários. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.